tua verdade. Aqui eu encontrei Jesus, eu tudo sempre te darei. Jesus. Oh, oh, oh. Amém. Estamos chegando. Gente, boa noite, boa tarde, fechamento do Shabat. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Grande doutor Richard Nogueira, querido pastor Naldo, Carlinhos, Carlos Paiva, sejam bem-vindos todos. Hoje nós vamos ter uma aula. Eu tenho feito aulas, né? Eu tenho feito, nessa semana eu trabalhei muito com conteúdo mais aprofundado e coisas que outrora eu entregava apenas no conteúdo pago, mas eu estou abrindo aí esse conteúdo para vocês. Espero que aproveitem bastante. Não é todo mundo que faz isso. E hoje nós vamos fazer uma aula sobre os gigantes. Tem muita gente que tem curiosidade sobre os gigantes. Eles existiram? Como eles eram? Eles ainda estão entre nós? Quais os tipos de gigantes que existem? Qual é a relevância desse assunto? Então, vamos fazer um panorama aqui. Eu estou consciente que sábado a audiência cai um pouquinho. Muita gente está envolvida aí com a família, dando aquela descansada, mas eu te convido a ficar comigo até o final, né? E eu quero abrir lendo um texto de Gênesis, capítulo 6, é um texto clássico, que está escrito lá, Gênesis capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, entre todas, mas lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus fizeram sexo com as filhas dos homens, os quais nasceram filhos, esses foram os valentes da antiguidade, varões de renome. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Então, tem muita gente que estuda esse texto aqui na teologia, mas não conseguem ver o que está escrito. E o que está escrito é algo muito sério, muito profundo. Aqui vai dizer que haviam os Ben Elohim. Os Ben Elohim. O que são os Ben Elohim? Elohim é Deus, o nome de Deus. E Ben é filho. Ben Elohim é filhos de Deus. Então aqui está dizendo o dia em que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, está escrito aqui no versículo 1, e acharam as filhas dos homens formosas. Os filhos de Deus acharam as filhas dos homens formosas. E eles começaram a procurar
aquelas que mais agradavam. Vamos entender isso aqui. Quem são os filhos de Deus? Aqui, nesse texto, Ben Elohim. A Bíblia vai usar essa mesma palavra, Ben Elohim, lá em Jó, quando fala que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor e Satanás ia no meio deles. Então os Ben Elohim, eles são anjos. Eles eram anjos. Que tipo de anjo? Anjo guardião. Anjo guardião, gente, é uma classe de anjo que poucos falam. Até hoje existem no meio de nós, mas você não vê. Anjos que tomam conta do mar. O livro de Jó vai falar que Deus deu ordem ao mar para que ele não ultrapasse a onda daquele limite. Então a onda vem furiosa e para no mesmo lugar. Ela vem furiosa e para no mesmo lugar. Quem administra isso são anjos, anjos guardiões, né? Quem administra uma tempestade, até onde ela vai, a hora que ela para, né? Uma ventania. Então os anjos guardiões, eles são os operários de Deus para tomar conta de tudo na terra. Hoje a igreja faz esse papel também, mas na antiguidade, prestem muita atenção, na antiguidade não existia a igreja, então não tinha ninguém para tomar conta da terra, nem dos homens. Houve um tempo que não havia juízes, não haviam reis, não havia governador, não havia prefeito, não havia polícia, não havia exército, não havia nenhum tipo de ordem social. Então os anjos, naquela época, no início de tudo, os anjos andavam no meio dos homens materializados. Eles andavam no meio dos homens, em forma material. Era normal. E eles não se fantasiavam de ser humano comum, não. Eles andavam no meio dos homens como anjos, né? Eles eram grandes, fortes, bem mais altos do que o homem. Eles andavam no meio dos homens, botando ordem na terra. Só que houve um incidente, e a Bíblia vai dar esse incidente para nós aqui, em Gênesis capítulo 6, que vai dizer que esses anjos, que são chamados aqui de os filhos dos homens, Ben Elohim ou Benaya Elohim, eles olham para as mulheres e há um desejo no coração deles. Gente, eu vou fazer uma aula mais para frente, desmistificando a história que a teologia conta sobre a queda de Satanás e dos demônios. Não é como a teologia conta. Então não fica em crise com o que eu vou falar aqui, não. Continua assistindo as lives, porque vai chegar uma hora que vocês vão entender o que eu vou ensinar. Mas enfim, o que acontece é que os anjos guardiões que andavam no meio da terra olharam para as mulheres e falaram: uau, dá para procriar com elas. Vamos procurar aquelas que são mais graciosas. É a tradução que está aqui na Bíblia, né? Aquelas que mais agradam. Agradam como? As que são mais bonitinhas, mais rosadinha, mais pretinha, mais branquinha? Não é nada disso. É as que são mais altas. As que eles conseguiam penetrar nelas. E eles procuraram. A Bíblia diz que eles procuraram. E logo depois, do mesmo texto aqui de Gênesis 6, vai mostrar que começaram a surgir os gigantes na terra. Então, quem são os gigantes? Nós vamos falar aqui várias classes de gigantes, mas resumindo, os gigantes são descendentes de uma anomalia entre seres espirituais, que hoje já não são mais anjos, eles estão acorrentados, estão em tormento por conta da queda, do pecado deles, e mulheres humanas. E o texto vai ser muito claro, dizendo aqui: ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Então os primeiros gigantes eram os próprios anjos. Os primeiros gigantes eram os próprios anjos. Gigantes, até o tempo eles eram gigantes do bem, mas eles caíram e geraram uma outra classe de gigantes
a ponto de, presta atenção no que eu vou te falar, a ponto de Deus olhar e dizer: eu vou destruir a terra, eu vou acabar com a terra, eu vou matar geral. Por que Deus mandou o dilúvio? Porque Deus ficou triste. Ficou triste com o quê? Está aqui no texto, no mesmo texto que fala da decisão de Deus de destruir a terra, fala dos gigantes procriando com mulheres. Tá bom, gente? Então, tendo dito isso, tendo dado esse contexto e tendo dado essa introdução, eu vou falar para vocês aqui as classes, né? E não repare não que o cachorrinho vai latir, porque o motoboy parou aqui na minha porta, mas eu acho que não vai incomodar. Então vamos lá, gente. A primeira classe de gigantes, a primeira categoria de gigantes que aparece na história da humanidade, são esses que eu falei, os Benai Elohim, ou os Ben Elohim, os guardiões da antiguidade, que eram anjos. Antes de sua queda, eles eram materializados, eles andavam como gigantes, andavam no meio de nós. Apóstolo, mas eu nunca ouvi falar disso. Querido, a teologia não presta. Me perdoe, teólogos. A teologia, ela é totalmente manipulada por Hermes, pela hermenêutica, e também pelos desejos do anticristo, de manipular e conduzir o povo à cegueira espiritual, à religiosidade, para que você tenha dificuldade de entender com clareza o que o sobrenatural de Deus quer nos mostrar. E a Bíblia fala lá, então, a primeira classe são os Ben Elohim, os anjos, os filhos de Deus, que são anjos sentinela, que andavam naturalmente no meio dos homens, né? Eles não eram de conversar, eles só faziam o papel deles, de tomar conta, botar em ordem a terra. Então, eram anjos que, de acordo com as leituras antigas, tanto as leituras judaicas, quanto as leituras apócrifas, né? Livro de Enoque, livro de Melquisedeque, trazem leituras muito ricas sobre isso. Então, eles eram anjos que raramente eles interagiam com a humanidade, eles só tomavam conta, eles falavam entre eles, eram seres tímidos, seres reservados, eram grandes, tinham um corpo parecido com o humano, só que eles eram mais fortes e mais altos, né? Eles eram grandes como? Entre 2,5 metros para 3,5 metros, talvez 4. Não existe, gente, essa coisa que a gente vê nos filmes do Joãozinho do pé de feijão, aquele gigante do tamanho de um prédio. Isso não existe, nunca existiu. Então nós vamos falar aqui de 3 metros. Se você tem dificuldade com metragem, 3 metros é o chão da sua casa até o teto aí, se for uma casa comum. São 3 metros. Parece que não é nada, mas se uma criatura desse tamanho ficar perto de você, você vai ver a diferença na altura, que você percebe, tá? Então, esses anjos, eles tinham um trabalho de tomar conta da humanidade e de prestar contas com Deus. De tempo em tempo, não sei se era de dia em dia, semana em semana, de hora em hora, não sei. Mas eles tinham que prestar contas com Deus sobre o trabalho deles. É por isso que Jó vai relatar isso. Que os filhos de Deus iam diante do Senhor e Satanás ia no meio deles. Tá bom? A questão de Jó eu deixo para falar no outro dia. Agora, esses anjos pecaram. Eles ficaram impressionados, porque não existia, gente. Entenda uma coisa. Os anjos nunca precisaram ter corpo humano. Eles sempre usaram o corpo angelical, que é sobrenatural, é glorioso, é uma coisa difícil de explicar. Quando Deus resolve criar o homem, esses anjos já existiam há muito tempo. E Deus fala para eles o seguinte: olha, eu vou deixar vocês lá na terra para vocês tomarem conta. Então vocês vão ter que ter um corpo diferenciado para cuidar de tudo, né? E é isso aí. Então esses anjos, quando começaram a ver as mulheres, aquilo para eles foi uma novidade. E
gerou uma tentação. Eu não estou defendendo a atitude dos anjos, mas eu estou dizendo que gerou uma tentação. E o que acontece? O diabo, ele sempre quis derrubar o homem através da sexualidade. Nessa tentação, eles perdem o direito de ser anjos. Eles perdem a autoridade de ser anjos. E você vai ver eles sendo citados lá em Judas, no Novo Testamento, como seres que foram aprisionados por causa do seu pecado, porque eles não podem voltar para a terra. Tem demônio que caiu e está na terra, mas esses não podem, tá bom? Eles são anjos caídos, eles nem se tornaram demônios, são anjos caídos que um dia vão ter que prestar contas com Deus, e coisas que nós vamos saber só na eternidade. Bom, continuando aqui. Os Ben Elohim, então, esses anjos, eles tiveram relação sexual com as mulheres. Alguns estudos dizem que essas mulheres morriam ao dar à luz. Não se tem comprovação do que aconteceu com elas. A Bíblia não dá detalhe, e também os livros, os estudos antigos não dão detalhe. O que dá detalhe é que essas mulheres geraram seres que se tornaram a primeira linhagem de gigantes humanos, chamado os Nefilins. Alguém até digitou aqui, Nefilins. Então, o que são os Nefilins? A Bíblia vai citá-los, né? Tanto os Nefilins, como os Anaquins, como os Rafaíns, eles são citados. O que são os Nefilins? Os Nefilins são gigantes humanos. Esses sim. É a pior classe de gigante que existiu. É a pior classe. Por quê? Essa geração, eles eram gigantescos, cruéis, e tinham conhecimento sobrenatural avançadíssimo, porque eles carregavam o DNA dos anjos caídos. Então vamos lá. O Nefilim, eles são os filhos do Binai Elohim com as mulheres. No hebraico, o Nefilim é Nafal, aparece na Bíblia como Nafal. Eles são a primeira classe de descendentes dos anjos caídos, e a palavra Nefilim significa literalmente caídos ou corrompidos. Para você ver que situação. Gênesis 6,4 vai aparecer esse termo, né, dos caídos. Como eles eram, mais uma vez, eles eram gigantes, eram largos, né? Eles tinham o quadril largo, o ombro largo, eles eram quadradões, largões, cerca de 3 metros a 4 metros de altura, super inteligentes. É importante você prestar atenção nessa parte, porque eu vou falar de uma outra classe que não era tão inteligente. Então essa geração chamada Nefilim, eles eram super inteligentes, fortes, dotados de poderes e capacidades sobrenaturais. Então imagina que criatura difícil, meu irmão, de lidar com eles. Porque eles eram poderosíssimos. Eles se tornaram os padroeiros da magia, da religião, da religiosidade. Por exemplo, isso aqui eu vou falar novamente no final, mas quando nós vamos ver as histórias dos deuses gregos, Hércules, né? A gente pensa que é um rapaz bonitinho, loirinho, não é nada disso não. Quando nós vamos ouvir as histórias vikings, de Thor, né, de Odin, tudo isso foi criado baseado no que a humanidade contava dos gigantes do passado, que se tornaram, e até de lendas, gente, lendas como o gênio da lâmpada. Essas lendas, elas são resultado da real existência dessas criaturas, não exatamente como a lenda conta, né? A lenda vai amaciar a história para nós entendermos. E a Disney, por exemplo, ela transforma uma coisa maligna numa coisa engraçadinha, né? Então, esses eram os ditadores daquela época, da era antiga. Eles eram ditadores. O povo tinha que segui-los. Tá bom? Agora, a geração que vem depois deles, os filhos dos Nefilim, são os Anaquins. Então,
Os nefilins tiveram filhos e geraram os anaquins. Deixa eu ver se eu tenho uma Bíblia aqui, gente. Pra poder... Não, eu tenho aqui, eu vou no... Tá aqui na mão. Porque eu quero ler um texto com vocês. Então, o que são os anaquins? É a geração que vem depois dos nefilins. Qual é a diferença do nefilim para o anaquim? Os anaquins, eles eram filhos dos nefilins e eram uma classe menos evoluída do que o nefilim. Eles já não eram tão evoluídos, mas ainda assim eram muito poderosos e eles tinham uma capacidade tremenda para liderar o povo, para governar o povo. Então nós vamos ver Josué capítulo 11, 22. Vamos ver o que tem aqui em Josué 11, 22. Quem chegou depois, o estudo está bem completo, mas tem que assistir desde o começo. Então vai ficar salvo aqui no meu canal. O pessoal fica se perguntando depois, né? Fica perguntando sempre, vai ficar salvo? Sempre fica salvo. Ó, como é que a Bíblia cita o anaquim? Josué 11, 22. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Então aqui cita os anaquins. Agora nós vamos ver Josué 14, 15. Josué 14, 15. Dali Caleb expulsou os 3 filhos de Enaque. Aqui cita os anaquins também. Cesai, Aimã, Talmai, gerados de Enaque. Tá bom? Mas o primeiro versículo ele é um versículo mais direto, mais claro. Então os anaquins, eles eram lideranças, eles governavam. É provável que aqueles grandes reis da Bíblia, que eram os tiranos que governavam com punho de ferro, a Bíblia vai falar de Og, rei de Bazã, que deitava em uma cama de ferro de quase 3 metros. Gente, ferro já era uma coisa milagre ter naquela época. E uma cama de ferro de 3 metros. Aquele ser era um ser poderosíssimo. Era um rei. E ele era um gigante que governava. Possivelmente era um nefilim ou um anaquim. Nós vamos ver também, deixa eu ver qual... Nimrod, que foi um dos responsáveis pela construção da Torre de Babel. Nimrod era um gigante também, caçador de leopardos, e ele influenciava a sociedade naquela época, tá bom? Então, vamos sair agora, falamos dos Ben Elohim, dos Nefilins, dos Anaquins, só para finalizar os Anaquins, Números capítulo 13, versículo 33, Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, né? São os espias voltando da terra prometida e contando para Moisés, né? Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes dos gigantes, está escrito isso na Bíblia. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Aliás, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Tá? Então, aqui é o relato dos 12 espias, contando que viram os gigantes que possuíam a terra e que olhavam para eles como quem olha para gafanhotos. Então, isso aí são algumas evidências bíblicas. E os anaquins também tiveram filhos. E os filhos dos anaquins eram os Rafaíns ou Refaíns, né? Refaíns, vamos ver lá em Deuteronômio capítulo 2, versículo 10. Eu gosto de usar a Bíblia para fortalecer o conteúdo para vocês, né? Quando é esse tipo de matéria polêmica. Então vai estar lá, ó. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Interessante aqui que está citando inclusive uma outra classe, que os Emins, que era alto como os anaquins. Aí no versículo 11 vai dizer assim: também eles foram considerados refaíns, como os anaquins, e os moabitas eles chamavam de Emins. Então é isso mesmo, os Emins que eram também chamados de refaíns,
que era essa terceira classe. Gente, essa terceira classe tem algumas peculiaridades que eu queria que vocês guardassem aí, né? Esses gigantes que eram netos dos nefilins, eles eram fortes, eles eram altos, eles eram largos, eles foram expulsos de suas terras. A Bíblia vai dizer que eles foram expulsos de suas terras e eles se ofereciam como mercenários e guerreiros para trabalhar para outros povos. Olha que coisa interessante, gente. Golias, ele não era filisteu, ele servia ao povo filisteu, porque ele era um mercenário. Nós vemos isso naquele filme do The Rock, o Hércules, que os povos chamavam Hércules e a sua turma para trabalharem, para guerrearem por eles, porque eles eram mais fortes, eram mais poderosos. Qual a diferença do Rafaim para o Nefilim? Eles já não são tão inteligentes. Os Rafaíns, eles são fortes, mas são mais burros, eles são mais dependentes da força bruta e não da inteligência, nem da magia. Mas é desse povo que nós vamos ver Golias, entre outros. Então, Golias era um Refaim, que servia aos filisteus. Ele trabalhava em troca de bens, de ouro, para os filisteus. Vamos ver o que está escrito aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, ele era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Uau, 2,90 metros. E ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, pesava 60, a couraça pesava 60 quilos. Nas pernas usava canelas de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava 7,2 kg e seu escudo ia à frente dele. Então, é isso que nós estamos vendo aqui, ó. Algumas coisas sobre Golias, né? Golias não era filisteu, ele era contratado para guerrear. Golias tinha praticamente 3 metros de altura e ele era muito forte, porque só a sua couraça é aquela camisa de couro que eles usam, só a sua couraça pesava 60 quilos, ou seja, mais pesada do que um saco de cimento, gente. Saco de cimento difícil de levantar. E ele carregava aquilo como camisa. Um dardo de bronze pendurado nas costas, e só a ponta da lança dele, gente, era 7 quilos. Você sabe o que é 7 quilos? Só a ponta da lança. 7 quilos, pega 1 quilo de arroz, bota outro, 7 quilos de arroz. Aquilo ali é a ponta da lança de Golias. Então isso mostra que ele era forte. E ele carregava uma espada gigantesca e conhecia um pouco de magia. Onde é que a Bíblia diz que Golias conhecia magia? Lá na batalha contra Davi, que a Bíblia diz que Golias invocou seus deuses. Então você vê que toda essa classe de gigantes que tem o DNA dos anjos, eles gostam da magia, eles buscam a magia, tá? Aí depois nós vamos ver alguns que sobreviveram ao dilúvio, porque nem todos morreram no dilúvio. Como? Não sei, tem mistério. Alguns dizem que eles nadavam, que eles conseguiam viver sobre as águas. Eu não quero defender essa teoria agora, porque é uma teoria muito polêmica, mas tem a teoria dos reptilianos, né? Dos gigantes que conseguiam se mover durante as águas do dilúvio. Não sei. A única coisa que eu sei é que sobreviveram ao dilúvio, né? O próprio Davi, aliás, o próprio Golias. Aí você vai ver aqui o Og, o rei de Bazã, que está em Deuteronômio 3, que tinha uma cama de ferro gigante, que era um descendente dos Refaíns, tá? A sua cama, a Bíblia vai dizer que a sua sepultura, o seu leito, né, a sua sepultura é de 4 metros por 2 de largura. Gente, 4 metros por 2 de largura é o tamanho de um carro, e de um carro grande, de um Jeep. Esse era o tamanho do leito desse gigante chamado Og, o rei de Bazã.
tá? Então, alguns acreditam que quando a Bíblia diz que o seu leito fala da sua cama, outros dizem que fala do seu sarcófago, mas independente disso, esse texto vai dar uma métrica, né, acerca do tamanho que esse gigante tinha. Vamos ver que um pouquinho mais sobre esse rei. Josué capítulo 13, versículo 17, diz assim: todo o reino de Og, esse gigante, em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Então a Bíblia fala muito de gigantes, gente. Moisés, ele lutou com muitos gigantes. Davi lutou com muitos gigantes. Só a família de Golias tinha um monte. Eram mais 4 irmãos. Então, gigante, gente, no Antigo Testamento era muito comum. Seja Nefilim, seja Anakim, seja Refaim, era muito comum. Ó, 2 Samuel, versículo 5, 18. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então os filisteus se espalharam na terra dos gigantes. E Davi foi um grande exterminador de gigantes. Tá bom, gente? Agora eu vou dar aqui para vocês algumas curiosidades, tá? Primeira curiosidade, você talvez nunca tenha parado para pensar, mas não tem gigante mulher na Bíblia, né? Não tem gigante mulher. Todos os gigantes da Bíblia eram homens. Por quê? Porque eles gostavam de fazer sexo com as mulheres compatíveis que eles encontravam. Então não tem gigante mulher. E possivelmente não nascia gigante fêmea do ventre dessas mulheres. Tá? As provas arqueológicas que nós temos sobre os gigantes, desenho de pessoas, essas pictografias, né, que aparecem nas cavernas e os arqueólogos encontram o tempo inteiro, esses desenhos que geralmente aparece o desenho de uma sociedadezinha ali fazendo alguma coisa, e sempre aparece um ser grandão sentado numa poltrona e os pequenininhos ao redor, ou um ser grandão andando no meio dos pequenininhos. Então a arqueologia traz muito esses desenhos de gigantes da antiguidade, como deuses muitas vezes, porque o povo antigo não tinha inteligência e via esses seres como deuses. Também tem na arqueologia pegadas antigas, provas de pegadas muito grandes. Além dessas arquiteturas fantásticas, você acha que as pirâmides do Egito foram feitas por homens comuns, queridos? Até hoje, a arquitetura não consegue entender como aquelas pirâmides foram feitas. Então, existe um ser de mentalidade superior e de força superior trabalhando nessa situação. Tá? E até múmias. Existem hoje múmias de 4 metros, de 3 metros e meio, que estão disponíveis nos museus. E as provas, eu acabei de dar as provas arqueológicas, tem as provas folclóricas. Quais são as provas folclóricas? A cultura dos semideuses, O engraçado é que quando vai estudar sobre a história dos deuses gregos e dos deuses romanos, é sempre um deus que desceu à terra e fez sexo com uma mulher e criou um homem poderoso, né? Hércules fez sexo com uma mulher, Zeus fez sexo com uma mulher e criou Hércules, né? Então, quem eram os poderosos da terra? Eram filhos dos deuses. Quem seriam esses deuses? Seriam os Ben Elohim, que fizeram sexo com as mulheres e de fato criou os gigantes. E isso se popularizou em lendas que chegaram até nós milhares de anos depois. Tá bom, gente? Você também vai ver a história, a cultura dos ogros, né? O que é um ogro, né? Quando a gente fala de ogro hoje, pensa no Shrek, que palhaço verde lá, mas não é isso. Monstros grandões habitando em casebres e assustando a sociedade, né? A própria cultura do pé grande. Da onde surgiu tudo isso? Da onde vem essa história? Vem das lendas
baseadas em fatos reais dos gigantes. Tá bom, gente? Então, tem muito que eu podia falar aqui mais hoje, mas eu não vou aprofundar, já aprofundei demais. Mas eu quero falar só uma curiosidade que eu prometi nos grupos sobre Hitler, né? Hitler sabia disso tudo que eu acabei de falar aqui. E ele era fascinado com a ideia de trazer de volta uma sociedade gigante. Homens fortes, homens inteligentes, homens compatíveis com a ideia de perfeição que ele tinha, né? Que é o homem de cabelo loiro, ou cabelo liso, pele branquinha, e bem fortões, e extremamente submissos. E o nazismo, ele não apenas matava judeus, ele não apenas matava cristãos e outras raças. O nazismo prezava por encontrar a raça perfeita. E na cabeça deles, a raça perfeita é gigante. Então, há estudos mais secretos, né, não são tão abertos, que revelam que Hitler fazia constantes estudos espiritualistas e também científicos para poder trazer essa raça para a sociedade, tá bom? Então Hitler queria, ele tinha esse desejo, e não apenas Hitler, Satanás ele tem esse desejo. Existe muita tentativa de alguns grupos, de algumas sociedades, de trazer de volta esses seres para andar no meio de nós. O resto eu deixo para uma próxima live, tá bom? Eu quero que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham entendido aí pelo menos 30% do que eu falei, já é muito. Se tiverem dúvida, deixe um comentário aí depois que eu salvar a live, deixe um comentário. Se eu tiver condição, eu vou responder vocês. E voltamos com a live na semana que vem, na segunda-feira, todos os dias às 18 horas, um tema mais importante do que o outro. Que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau.